O que aconteceu com a família Camden depois que as câmeras pararam de gravar? Quase 30 anos após a estreia de Set the Heaven, o elenco enfrentou escândalos, decepções, retornos e transformações dramáticas. Em 2025, alguns estão mais brilhantes do que nunca, enquanto outros desapareceram dos holofotes. Então, onde eles estão agora? Descubra. Stephen Collins, como Reverendo Eric Camden. O Reverendo Eric Camden é a espinha dorsal moral do Set the Heaven. Um pastor dedicado, um pai compassivo e líder de uma família disfuncional de 7 filhos. Seu personagem exala uma autoridade calma, oferecendo conselhos, mas também lutando contra suas próprias falhas humanas. Por mais de uma década, Eric personificou os ideais de valores familiares que atraíram milhões de espectadores para a série. Mas a carreira de Dee Collins nunca foi tão estável quanto a de seu personagem. Inicialmente, ele teve dificuldades para se destacar nas bilheterias após aparecer em Jornada nas Estrelas, o filme e os Contos do Macaco Dourado. Hollywood o via como um mocinho com quem se identificava. Mas essa imagem tornava quase impossível para ele assumir papéis mais sombrios e complexos. Em vez de se tornar um protagonista, ele permaneceu em papéis coadjuvantes ou na televisão. Quando Set the Heaven foi lançado em 1996, Collins finalmente se tornou amplamente conhecido. Mas isso também veio com uma maldição, sendo rotulado como o gentil. Reverendo Camden, por 11 temporadas, ele foi prejudicado, criativamente. Até mesmo séries como The First Wives Club lhe deram a chance de ser conhecido, mas nunca redefiniram sua carreira. Ele admitiu em entrevistas que interpretar o mesmo papel o esgotava mesmo que lhe trouxesse fama. Sua carreira entrou em colapso em 2014, quando uma gravação vazada revelou que ele admitiu ter agido de forma inadequada com uma menor. Projetos foram cancelados. Reprises desapareceram. E Collins foi expulso de Hollywood. O sucesso que marcou a virada de sua carreira tornou-se um fardo que o arrastou para um dos escândalos mais infames da televisão. Stephen Collins interpretou o Reverendo Eric Camden em Set the Heaven em 1996, quando tinha 49 anos. Em 2025, ele terá 78 anos, e seu patrimônio líquido é estimado em 4 milhões de dólares. Uma fração do que ele valia no auge de sua carreira. Catherine Hicks como Annie Camden, em Set the Heaven. Annie Camden é a alma da família, a mãe que mantém tudo unido mesmo quando a vida está desmoronando. Catherine Hicks dá vida a Annie com ternura e força, mostrando-nos uma mulher gentil e ferozmente protetora. Mas a carreira de Catherine é cheia de espinhos. Antes de se tornar a mãe da América, ela quase perdeu o papel após um trágico acidente de carro em 1995. O acidente a deixou com uma lesão na coluna, e por meses ela não sabia se conseguiria andar sem dor, muito menos carregar uma série inteira. Na temporada final, quando os fãs a viram sorrindo como Annie, ela estava secretamente fazendo quimioterapia. Hicks foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial em 2006 e decidiu manter a doença em segredo para não afetar as filmagens. Atrás das câmeras, ela lutou pela vida, demonstrando a coragem pela qual sua personagem é conhecida. Hollywood não é fácil. Hicks tem sido franca sobre o preconceito de idade que enfrenta, admitindo que depois de papéis em Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa e Brinquedo Assassino, os roteiros para mulheres com mais de 40 anos praticamente desapareceram. O perfeccionismo que a mantinha forte no set frequentemente a deixava exausta. Catherine Hicks interpretou Annie Camden em Set the Heaven de 1996, quando tinha 45 anos. Em 2025, ela terá 74 anos. Se aposentará em 2023 e seu patrimônio líquido é estimado em 2,5 milhões de dólares. Jeremy London, como Chandler Hampton.
Chandler Hampton não apareceu em todos os episódios, mas os fãs ainda se lembram dele. O interesse amoroso de Lucy, um homem que tenta superar seu passado conturbado e reencontrar a fé. Jeremy London traz uma ternura a Chandler, que faz você torcer por ele mesmo que a vida tenha sido difícil para ele. Na vida real, a vida de Jeremy tem sido ainda mais turbulenta do que o passado de seu personagem. Depois que Mallrats lhe trouxe seu sucesso em 1995, suas lutas contra as drogas e o álcool saíram do controle. O que deveria ser um trampolim para papéis principais se transformou em anos de manchetes sobre prisões e internações em clínicas de reabilitação. A dor que ele suportou só aumentou seu sofrimento. Em 1996, ele foi espancado e roubado por estranhos em West Hollywood, o que o deixou com um ferimento na cabeça e um TPT persistente. Manter-se limpo tornou-se cada vez mais difícil para ele, e nem mesmo seu tempo no Seventh Heaven conseguiu apagar as sombras que o perseguiam. Sua vida pessoal também não era fonte de conforto. Seu casamento com Melissa Cunningham terminou em um divórcio amargo com disputas pela custódia do filho. Para piorar a situação, seu relacionamento com o irmão gêmeo Jason acabou em discussões públicas, com cada um culpando o outro pelos vícios. Jeremy London interpretou Chandler Hampton em Seventh Heaven de 2000, quando tinha apenas 28 anos. Em 2025, ele tem 53 anos. Ainda luta contra o vício, e seu patrimônio líquido é estimado em apenas $500 mil. Nicholas Bruno, como Sam Camden. Você provavelmente se lembra de Sam Camden, um dos gêmeos travessos que trouxeram risos e caos para a família. Camden. Ao lado de seus irmãos na vida real. Nicholas Bruno interpretou o papel com inocência e charme, crescendo diante de milhões de pessoas. Mas a história de Nicholas tomou um rumo trágico depois que as câmeras pararam de gravar. A fama chegou cedo demais. Ele era apenas uma criança quando Seventh Heaven começou, e quando a série terminou, ele estava lutando para encontrar estabilidade. Suas tentativas de continuar atuando fracassaram, deixando-o com papéis coadjuvantes e a pressão crescente para corresponder à fama da infância. Na adolescência, o álcool se tornou sua válvula de escape. Aos 17 anos, ele teve problemas com a lei por dirigir sem carteira. Amigos mais tarde admitiram que ele bebia com frequência, mascarando o fardo de crescer sob os holofotes que se apagaram cedo demais. O pior aconteceu em 2019, enquanto dirigia sob efeito de álcool na rodovia 101. Nicholas perdeu o controle de seu SUV Infiniti e bateu em uma árvore. Com apenas 19 anos, sua vida chegou ao fim, deixando familiares, amigos e ex-colegas de elenco em choque. Beverly Mitchell descreveu sua morte como uma perda irreparável. Nicholas Bruno interpretou Sam Camden em Seventh Heaven em 2000, quando tinha apenas 2 anos. Ele faleceu tragicamente em 2019, aos 19 anos, com um patrimônio líquido estimado em menos de $100 mil, proveniente principalmente de herança e apoio familiar da série. Barry Watson, como Matt Camden. Matt Camden é o filho mais velho responsável que luta para equilibrar independência e lealdade familiar. Barry Watson deu vida ao personagem com uma combinação de charme e sinceridade, tornando Matt um dos personagens mais amados da série. Mas a carreira de Barry foi marcada por batalhas mais difíceis do que qualquer outra que Matt já tenha enfrentado nas telas. Após o sucesso com Seventh Heaven e em seguida What About Brian and Samantha? O mundo de Barry desabou em 2008 quando ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. A quimioterapia o forçou a desistir da carreira de ator, e o medo da morte prematura o perseguiu mesmo após a remissão. Em 2017, o câncer retornou, seguido de depressão.
Barry admitiu publicamente que o ciclo interminável de tratamentos, cirurgias e incertezas o deixou com medo e exausto. Mesmo assim, ele perseverou usando sua plataforma para encorajar outros a continuarem lutando, mesmo admitindo que muitas vezes se sentia destruído por dentro. As pressões de Hollywood não ajudaram. No auge de Setita, Heaven Watson se levou a um estado de exaustão, subsistindo à base de cafeína e excesso de trabalho, até que sua saúde entrou em colapso. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, seguido por disputas pela custódia, antes de ele encontrar estabilidade com a atriz Natasha Gregson. Wagner e sua filha Clover. Barry Watson interpretou Matt Camden em Set the Heaven em 1996, quando tinha 22 anos. Em 2025, ele tem 51 anos, ainda atuando em séries como Heart of Dixie e o reboot de Gossip Girl, com um patrimônio líquido estimado em $3 milhões. Beverly Mitchell como Lucy Camden. Lucy Camden é o coração emocional de Set the Heaven. Doce, sempre disposta a ajudar e sempre querendo ser levada a sério. Sua personagem amadurece nas telas como a terceira filha dos Camden, assumindo histórias que refletem os altos e baixos da vida real de um adolescente. Mas interpretar Lucy tem um preço alto. Mitchell admitiu frequentemente que o impacto emocional do drama de Lucy, o ciúme, a mágoa e as lágrimas constantes, afetaram sua saúde mental. No final da adolescência, ela lutava contra a ansiedade social, temendo não ser boa o suficiente mesmo. Estrelando um dos dramas familiares mais populares da TV, sua vida pessoal trouxe dores ainda mais profundas. Em 2018, após dar à luz 2 meninas, Mitchell sofreu um aborto espontâneo 5 meses após o início da gravidez do seu terceiro filho, um menino. Ela entrou em depressão e precisou de terapia para lidar com o luto. Ela corajosamente compartilhou sua história com o público na esperança de que isso fizesse outras mães se sentirem menos sozinhas. Também houve percalços no caminho, como um desentendimento público com o marido Michael Cameron, que virou manchete em 2020. Mas apesar, 2 desafios. Mitchell continuou a seguir em frente, encontrando novos trabalhos em filmes de Natal e co-apresentando o podcast Catching Up with the Camdens enquanto se reconectava com sua família na TV. Beverly Mitchell conseguiu o papel de Lucy Camden em Sétimo Céu de 1996, quando tinha apenas 15 anos. Em 2025, Rachel Blanchard, 44, é mãe de 3 filhos e tem um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões, construído a partir de Set the Heaven e papéis posteriores como The Secret Life of the American Teenager. Jessica Biel como Mary Camden. Mary Camden nunca foi apenas a típica boa menina do Set the Heaven. Ela era a criança Camden que desafiava limites, testava limites e forçava sua família a encarar verdades incômodas. Sua paixão pelo basquete simbolizava sua busca por independência, uma forma de provar que podia se sustentar sozinha longe das expectativas dos pais. Mas quando Jessica Biel assumiu o papel com apenas 14 anos, ela não sabia que isso moldaria e quase destruiria os primeiros anos de sua carreira. No início, os fãs a adoravam. Ela se tornou um ídolo adolescente, um rosto de pureza e promessa. Mas Jessica, que sempre fora ambiciosa, começou a se sentir presa. Ela não queria ser a queridinha inocente da América para sempre. Foi por isso que aos 17 anos ela concordou em posar de topless para a revista Gear. Ela queria mostrar ao mundo que estava crescendo, ousada, destemida e pronta para correr riscos. Mas em vez de liberdade, ela enfrentou uma reação tão intensa que quase encerrou sua carreira. O público se voltou contra ela, os produtores de Set the Heaven se distanciaram e Jessica ficou se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida. No entanto, o que parecia uma derrocada tornou-se seu ponto de virada. Despojada da imagem de garota perfeita, ela começou a explorar papéis mais complexos. Mesmo assim, a fama veio acompanhada de grandes expectativas. Atrás dos tapetes vermelhos e das capas de revista, Biel lutava,
silenciosamente contra um transtorno alimentar. A pressão para se manter impecável diante das câmeras de Hollywood a deixava ansiosa e exausta. Mais tarde, ela diria em entrevistas que a perfeição se tornou um vício que ela teve que lutar para superar, quando ela estrelou em O Massacre da Serra Elétrica. Em 2003, os críticos ficaram chocados ao descobrir que a doce garota de Seventh Heaven era agora uma heroína do terror forte, determinada e destemida. Era a sua maneira de dizer que não tinha medo de sujar as mãos. O Ilusionista em 2006 e o Esquadrão Classe. Em 2010, provou que poderia se manter ao lado de grandes estrelas. Mas sua vida pessoal, especialmente seu relacionamento com Justin Timberlake, virou assunto constante nos tabloides. Cada aparição pública era escrutinada, cada rumor amplificado. Em 2019, rumores sobre o suposto caso de Justin com uma colega de elenco quase o separaram. Jessica teria se sentido humilhada, mas optou por lutar pelo casamento em vez de desistir. Juntos, eles fizeram terapia e aos poucos reconstruíram a confiança. Agora, com 2 filhos, Silas e Phineas Jessica, diz que a maternidade a fortaleceu mais do que qualquer sucesso profissional jamais poderia. Ela evoluiu de uma adolescente rebelde para uma mulher confiante, atriz e produtora trilhando seu próprio caminho. Sua série no Hulu Doce mostrou que ainda tem o poder de surpreender o público com profundidade e intensidade. Em 2025, aos 43 anos, Jessica Biel continua firme e forte com seu patrimônio líquido estimado em $20 milhões, provando que a reinvenção é possível mesmo após a queda do público. Rachel Blanchard como Roxanne Richardson. Roxanne Richardson entrou em Seventh Heaven como uma policial forte e confiante, que não tinha medo de desafiar os outros, especialmente Martin. Seu interesse amoroso. Rachel Blanchard trouxe um ar fresco aos últimos anos da série, mas por trás de sua forte personalidade na tela, Blanchard estava enfrentando dificuldades. A pressão para se manter magra após seu papel em As Patricinhas de Beverly Hills levou a um grave transtorno alimentar. Em 2010, ela foi hospitalizada e mais tarde admitiu que se forçava a vomitar apenas para manter uma certa imagem em Hollywood. Mesmo antes disso, uma tragédia quase encerrou sua carreira. Em 2005, ela caiu da bicicleta, quebrou a perna e machucou a cabeça. A recuperação foi lenta e dolorosa. E bem natal. Determinado momento, os médicos a alertaram de que ela poderia nunca mais atuar. Ela retornou, mas a experiência a deixou abalada e vulnerável. Sua vida pessoal estava em crise. Seu casamento com o Major Kirkby ruiu em 2015 após anos de tensão, disputas pela custódia do filho, osso e o peso financeiro de suas compras frenéticas. Em determinado momento, ela admitiu que seus gastos excessivos a deixaram profundamente endividada. Rachel Blanchard interpretou Roxanne Richardson em Seventh Heaven em 2004, quando ela tinha 28 anos. Em 2025, ela terá 49 anos ainda atuando em programas como The Magicians e seu patrimônio líquido é estimado em $1,5 milhões. George Stultz, como Kevin Kinkerk. Quando George Stultz assumiu o papel do policial calmo e de fala mansa que se casou com Lucy Camden, os fãs imediatamente se apegaram ao personagem. Kevin Kinkerk representava a estabilidade, o tipo de homem que protegia a família sem precisar levantar a voz. No entanto, por trás dessa aparência gentil, havia um ator cuja vida real era marcada pela dor, pela perda e pela constante batalha pela reconstrução. Antes de Hollywood, o coração de George pertencia aos esportes. Ele era um atleta nato com sonhos de se tornar profissional, mas em 1998, tudo mudou. Um traumatismo craniano devastador durante um jogo de futebol americano universitário o deixou com transtorno de estresse, pós-traumático e ansiedade severa.
Durante meses ele não conseguiu dormir, e as luzes brilhantes dos estádios foram substituídas pelos tetos dos hospitais. A atuação entrou em sua vida quase por acaso, quando um amigo o encorajou a fazer um teste para um comercial. Esse pequeno passo se transformou em uma segunda chance, quando ele se juntou sétimo. Céu em 2003. George tinha 28 anos e ainda estava aprendendo a encontrar paz diante das câmeras. Os espectadores adoravam sua presença constante, mas poucos sabiam da turbulência interior que ele carregava. Mesmo com o crescimento de sua fama, seus medos também cresciam. Então, em 2000, outra tragédia, aconteceu um acidente de esqui que quebrou sua perna. Os médicos o alertaram de que sua mobilidade poderia nunca mais voltar ao normal para um ator cuja imagem dependia de força e fisicalidade. A lesão foi devastadora. Ele levou quase 1 ano de terapia para andar sem dor. Quando estava pronto para voltar a trabalhar, sua vida pessoal estava se desintegrando. Seu casamento com a atriz Charlotte Wakefield ruiu em meio a acusações públicas e caos jurídico. Embora as acusações de violência doméstica tenham sido retiradas, o escândalo deixou sua reputação marcada. As ofertas diminuíram e George se viu novamente à deriva, sem saber qual seria seu próximo capítulo. Nos últimos anos, ele fez aparições discretas em projetos menores de TV, como O Descobridor e Sobrenatural. Embora não seja mais um nome conhecido, George adotou uma vida mais tranquila. Amigos dizem que ele encontrou paz, orientando jovens atores e apoiando causas de saúde mental, usando sua própria história para ajudar outras pessoas a lidar com traumas. Agora, aos 50 anos, George Stoltz vive uma vida modesta, mas significativa, com um patrimônio líquido de cerca de $1 milhão. Ele se concentra em bem-estar e condicionamento físico e ocasionalmente retorna às telas para papéis que o marcam pessoalmente. Sua jornada, assim como a de Kevin Kinkerk, é de resiliência. A prova de que mesmo quando os sonhos desmoronam, sempre há uma maneira de reconstruir. Lorenzo Brino, como David Camden. David Camden, irmão gêmeo de Sam, é a outra metade de uma dupla travessa que constantemente preocupa a família Camden, assim como seus irmãos na vida real. Lorenzo Brino está em Set It Heaven desde criança, aparecendo em 93 episódios da 5ª à 11ª temporada. Mas assim como seu irmão Nicholas, a vida de Lorenzo piorou depois que as câmeras pararam de gravar sua fama acabou cedo demais. A faculdade não lhe agradou, e ele teve dificuldades para construir uma carreira fora da série. A frustração o levou a festas bebidas e escolhas imprudentes que o marcariam até o final da adolescência. Aos 18 anos, hábitos perigosos surgiram. Amigos se lembram de noites em claro jogando e dirigindo em alta velocidade, e em 2018, ele chegou a ser preso por furto. Os outrora amados gêmeos da TV agora são apenas jovens em busca de direção em um mundo que parece tê-los esquecido após sua fama na infância. Tragédia aconteceu em 9 de fevereiro de 2020, enquanto dirigia seu Porsche 944 em alta velocidade em San Bernardino. Lorenzo perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão. O acidente o matou instantaneamente aos apenas 21 anos, uma lembrança dolorosa do destino que seu irmão gêmeo também sofreu. Stephen Collins descreveu sua morte como a perda de mais um filho. Lorenzo Brino interpretou David Camden no filme Set It Heaven, de 2000, quando tinha apenas 2 anos. Ele faleceu tragicamente em 2020 aos 21 anos com um patrimônio líquido de cerca de $50 mil. Em grande parte um legado da série e do apoio de sua família.